O verso 20 diz: governadas ou compelidos pela própria natureza humana aparente das vássanas e, portanto, privados de discriminação, né, por vários desejos finitos, os outros recorrem a outras divindades, adotando várias disciplinas, né? Então, o que o Krishna está dizendo? Está dizendo que entre os bhaktas, né, existem aqueles que são os bhaktas, né, pidões, os bhaktas menos sofisticados, né, mais básicos, simples, rudimentares, como queiramos, né? A natureza deles é assim, né? São indivíduos que têm o mérito, né, o punha de ter compreendido que existe um Criador desta criação. Eles não compreenderam que a criação é aparente, o Criador é aparente, e o corpo-mente também é uma aparência, mas eles sabem que existe um Criador e eles vão invocando este Criador, né? E dependendo do nível de maturidade ou de compreensão de cada um, né? A sua própria natureza em termos de compreensão, devido ao nível de discriminação, que é o mais variável, né? Mais variado possível, né? Eles têm desejos por coisas do mundo e assim eles invocam divindades pessoais e adotam diversas rituais, disciplinas, pujas, porque eles querem o que eles querem, mas eles têm o mérito de invocar o Criador, pedindo, Shanti, 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 né, que você possa remover, Lorde, os obstáculos entre eu e aquilo que eu desejo, né? Então, as pessoas querem segurança, elas querem obter sucesso na vida, elas querem dinheiro, prosperidade, elas querem evitar muitas coisas, né? E elas se voltam para essas várias divindades. Krishna está falando, existe somente eu, Krishna, né? Nirguna Krishna. Eu apareço para vocês, indivíduos com discriminação inferior, né? Apareço para vocês como Saguna Krishna. Saguna Krishna, eu sou essa entidade que vim aqui para restabelecer o Dharma e eu estou convocando a Juna a participar devidamente, né? Então, para aqueles indivíduos que não compreenderam a minha natureza como Nirguna, Krishna, e nem mesmo a minha natureza como Saguna, Krishna, né? Esses indivíduos irão buscar outras deidades, outras divindades, né? E vão adotar muitas práticas, disciplinas devocionais, práticas de rituais, ritualísticas, né, etc. Por quê? Porque elas querem coisas do mundo, falta discriminação ali, né? São privados de discriminação, elas têm desejos finitos, desejos por coisas do mundo. E aí, né, num supermercado de deidades como na Índia, existem deidades, né, deuses ou divindades para todo tipo de desejo, né? Tantos quantos sejam os desejos humanos, eles foram agrupados por categoria, foram criar essa divindade é para esse tipo de desejo, aquele, aquele. É uma coisa assim louca, né? Eu não vou entrar muito no mérito da o quanto seja realmente uma tecnologia precisa que funcione ou não, né? Uma ciência, né? Não, eu tenho a minha compreensão, eu vou compartilhando com vocês gradualmente a minha compreensão, que é simplesmente aquilo que eu vejo com clareza, e não é simplesmente a minha compreensão, porque eu tive também o privilégio de ler, ouvir, não lembro, né, o Swami Dayananda falar sobre isso também, né? Então, as pessoas de pouca discriminação, seguindo a sua natureza, a natureza de quê? Rajoguna, Tamoguna, a natureza cheia de desejos pelo que ele quer e por evitar o que ele não quer. Governados por essa ignorância, né? Privados de discriminação, eles buscam coisas finitas nesse mundo, como coisas e pessoas, mas outros e outros, e assim eles, né, que não são os outros. Aquele outro, no verso anterior, estavam falando aqueles que se voltam a mim são pessoas raras, e agora ele se refere a esse como os outros que estão correndo atrás de coisas, e eles se recorrem a outras divindades, né?
e fazem todas essas disciplinas. Nós vimos a classificação do Bhakta como Sakama Bhakti e Niskama Bhakti, né? Foi a divisão mais básica, fundamental que Krishna apresentou, né? Nós vimos na aula passada, né? O Sakama Bhakti tem as vantagens também. E tudo depende do nível de maturidade do indivíduo, né? Krishna falará agora sobre Niskama Bhakti e também as vantagens de Niskama Bhakti. Portanto, temos um estudo de comparação e contraste entre Sakama e Niskama Bhakti. Agora, qual o significado geral dessas duas palavras, né? Bhakti, nós sabemos, significa um sentimento sublime de gratidão e devoção por aquele princípio que me propiciou tudo, me deu tudo, né? Inclusive os momentos de dor, dores essas, as quais eu também era responsável, né? Por elas. Então, aproximadamente, né, é uma atitude de devoção, o Bhakti, e o ato de adoração vão juntos, né? Então, o Bhakti é uma devoção e uma adoração, devoção, adoração para com o Criador, né? Isso é chamado de Bhakti, né? Sakama Bhakti significa usar Bhakti como um meio para obter o que eu quero. E, naturalmente, Niskama Bhakti, como nós vimos na aula de ontem, é usar a Deus, o Ishvara, né, um Bhakti que usa Deus como um fim e não como um meio, né? Então, entre as duas categorias de Niskama Bhakti, existe aquele que quer Ishvara, porque este relacionamento entre a criatura e Ishvara, ele desenvolve, ele produz, né, uma fonte de muita alegria e satisfação no coração do devoto, né? O devoto dualista, sim, que vê Ishvara, ele vê Deus, ele adora Deus, e ele vai desenvolvendo uma alegria interior, né, originada desta inclusão de Deus na sua vida. Por que que existe esta adoração e essa alegria no coração do devoto, né? É porque quando você percebe que o mundo é inseguro e que o mundo não nos dá nenhuma estabilidade e segurança, você se volta para a religião, você se volta para Deus e você começa a se sentir mais seguro. Se essa segurança existe realmente ou não a partir desta relação devocional com Deus, isto é secundário, tá? Se eu, através desse relacionamento com Deus, eu vou ser beneficiado, literalmente, né? Sendo protegido e conseguindo o que eu quero realmente, isto é secundário e irrelevante, né? Para o propósito desta aula de hoje. Mas permanece o fato que, na medida que eu transfiro, né, a minha dependência nos objetos do mundo para um Criador, aquilo automaticamente ele pacifica a mente do Jiva-Atma, né, da criatura, porque agora eu me sinto mais seguro porque eu integrei Deus, o Criador, na minha vida. Você ouve, né, os devotos aí no Brasil, das igrejas evangélicas, outros, agora, né, agora eu integrei, eles não falam integrar, né? Agora eu trouxe Deus para minha vida, agora eu sou feliz, isso, aquilo. Eles se sentem mais felizes mesmo, entendeu? Através da noção de que agora eu sou seguro porque eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus e eu tenho uma convicção de que Deus está me protegendo. Deus irá me dar aquilo que eu estou querendo. E aí abre um espaço para uma infinidade de entidades, de pessoas, né, oportunistas que vão lá explorar esta devoção desses devotos, né? Qual o significado dessas palavras, né? Sakama, nós vimos, Niskama é uma devoção superior. Eu amo a Deus porque é a única fonte de segurança. Eu não amo Deus para que Ele me dê isso ou aquilo. Eu amo Deus porque realmente a minha felicidade ela é inerente neste amor que eu sinto, este amor devocional que eu sinto por Deus.
enche, ilumina meu coração. E o último nevo de Niskama Bhakti é o do Yani Bhakti, né? Que nós vamos ver mais em detalhes aqui na frente. Assim, a atitude de devoção e o ato de adoração estão juntos. Um utiliza Deus como um meio para ver coisas, outro utiliza Deus como um fim por si, porque a Deus agora é a minha fonte de segurança, a minha fonte de prazer e alegria. Eu vou para a igreja porque lá eu saio de lá sempre com o coração cheio de felicidade, eu saio em paz, a minha vida foi entregue a Deus, eu não me preocupo, né, etc, etc. Então, tudo isso é parte deste processo religioso que mais tarde precisa se desenvolver para se tornar um processo religioso espiritual, como nós vimos na aula de ontem, né? Os objetos finitos são classificados como Dharma, Artha, Kama, né? Buscas, né? Purushartha é busca humana, né? Dharma, Artha, Kama, né? Desejos e segurança e Dharma. Artha significa que todos os tipos de riqueza, etc, etc, isso nós sabemos, né? Essas são metas finitas relativas à segurança e à satisfação. A pacificação é relativa e impermanente. Elas se esgotam, né? Elas vêm e vão e elas são defeituosas também, até mesmo a felicidade, a alegria, a segurança experimentada pelos religiosos que vão à igreja, né? E que acreditam que realmente Cristo seja o Salvador, que Cristo seja a proteção deles, né? Kama significa os prazeres, entretenimento, prazeres sensoriais, como eu costumo dizer, mas tudo isso são metas finitas, isso tudo é passageiro, impermanente, termina, e não somente isso, é uma satisfação defeituosa. Dharma significa todas as formas de punya, e aqui o Dharma é apresentado como o Dharma, o punya religioso, que irá propiciar umas férias, né? Um período de férias numa dessas locas superiores, né? Após a morte, né? Então, existem essas outras ordens. Eu não entro no detalhe de tudo isso porque o esoterismo, o misticismo, é realmente irrelevante no Vedanta, no que tange ao autoconhecimento e moksha. A morada dos sábios, dos santos, né? Celestiais, dos anjos, né? De acordo com Shastras, todas as lojas superiores são de natureza finita, isso que é importante. A Swami só está falando dela para poder acrescentar que elas também são buscas finitas, né? Portanto, o Dharma aqui é apresentado como punya, é o punya religioso que irá propiciar umas férias, né? Numa dessas locas superiores, né? Podemos dizer, para generalizar, qualquer coisa que não seja Deus é uma meta finita, porque somente Nirguna Deus, né? Tem que acrescentar, Nirguna Deus está além do espaço e do tempo. Tudo que não seja Deus cai no tempo e no espaço, e o tempo, qualquer coisa dentro do âmbito do espaço-tempo é finito e limitado. Tudo além de Deus, né, é uma meta finita. E nós nos referimos aqui, o Swamiji se refere a Nirguna Deus, né? Para acrescentar. Assim, podemos acrescentar objetivos finitos de diferentes formas. Em Kata Upanishad, todas as formas são prazeres imediatos, são prazeres finitos. Se você tiver que colocar em linguagem religiosa, tudo que não seja Deus é uma meta finita. Se você quiser apresentar em uma linguagem espiritual vedântica, todas as coisas materiais são objetivos finitos, e como nós sabemos, até mesmo a ciência claramente sabe que matéria, que energia também é matéria.
Então, a busca por experiências, né, energéticas em locas, né, interdimensionais, são objetivos materiais. É o materialismo esotérico, o materialismo místico, o materialismo espiritual, como às vezes eu gosto de colocar. É materialismo, tá? É materialismo, buscar solução em tudo isso que existe no campo do esoterismo. É materialismo. Todo o anátema, todas as coisas materiais, seja no campo da matéria sutil ou física material, são finitas. Tudo é criado e destruído. A busca por objetos finitos em linguagem simples é uma busca por materialismo, é um bhakti interesseiro de negócios, é um bhakti comercial, né? Aí o Swami dá alguns exemplos de pessoas na Índia que eles fazem rituais, né? Eles seguem aquela tecnologia, a perfeição, tem que fazer assim, dizer assim, tem que saber pronunciar essa palavra-chave, né? Etc, etc. E você fazendo tudo isso, desculpa, e você fazendo tudo isso, você vai obter o resultado, se for feito realmente bem, né? Aí as pessoas falam, olha, eu estou com uma doença terminal, eu quero me salvar, estou fazendo tudo isso e eu estou oferecendo, né, ah, 100 mil reais, 100 mil rupias, digamos assim. 100 mil rupias é pouco dinheiro, mas 1 milhão de rúpia, né, para me ser curado por essa deidade, né? Mas em vez dele dar o dinheiro já para o ashram, que representa aquela deidade, que é a casa daquela deidade, porque também tem isso, né? Cada templo, ele assume uma deidade desse. Venham, venham todos, aqui vocês vão obter o que vocês querem, né? Em vez de dar o dinheiro para o dono do ashram lá, eles deixam no quartinho do puja deles, dizem assim, se eu me curar realmente, aí eu levo o dinheiro mais tarde. Mas primeiro eu quero os resultados, né? Então, é o Bhakti de negócios, são pessoas comercialmente, né, voltados à troca, né?